Já podemos gravar. Ah, já tá gravando, né? Ah, tá gravando isso. Tá, vamos apresentar aqui então. Vou te dizer uma coisa, Para que a base tá ruim aqui. Não, eu nem passei nada hoje aqui, ó. Eu vou te falar, gente, tem que parar de gravar domingo de manhã. Porque o cara já é feio, daí ainda fica com uma cara de ressaca, hein? Toda a iluminação, né? Tem que ser de noite, no escuro. E pelo menos aí no final do dia eu já tô de camisa pra alguma coisa. De manhã eu tô sem camisa. Começamos mais um Café com o Gibi. Eu sou o Luciano Chaba. E hoje aqui para falar das duas maiores equipes, das maiores editoras de quadrinho, tem Giovanni Benedito, o Old Boy. E aí, galera, beleza? É isso aí. Vamos falar hoje do encontro das duas maiores equipes e as mais diversas de cada editora da Marvel e da DC. Vamos falar do segundo encontro entre elas, né, que é X-Men e Jovens Titãs, ou Novos Titãs, ou Turma Titã, depende. X-Titãs. X-Titãs. Mas antes, vamos chamar os comerciais, né? Vamos fazer a nossa divulgação. Agora vai ter comercial. Não, agora eu já tô pensando aqui, ó. Tem que ter tudinho agora. Vai, manda o meu recadinho aí. Como vai ser essa série, tá em vídeo, dá pra botar os anunciantes daí aqui. Quem quiser anunciar, pode entrar em contato com a gente. É 5 pila. 5 pilão ou um pacote de salgadinho e pererecas. Também, que é o mesmo preço. Ou 1/4 de quilo de café também, que daí pelo menos... Ó. Vai muito café pra gravar o Café com o Gibi. Tirando isso, segue a gente nas redes sociais, né? O Nerd tá no Instagram, tá no Facebook. Eu tô no Twitter lá representando o Old Nerd. Também tem Instagram, Luciano Chaba. Tu não tem rede social nenhuma, se quiser encontrar ele no WhatsApp, o telefone dele é 98... Não vou dizer, né? Eu tô sempre pelas esquinas. Caminha pela região de Porto Alegre ali, que tu vai encontrar ele em alguma praça, alguma esquina, montado na bicicleta. O que mais é de recado? Acho que é isso, né? É isso, né? Assista lá o primeiro vídeo dessa série, que essa série no YouTube é o Grandes Encontros Marvel DC. O segundo episódio. O primeiro foi o primeiro da Marvel DC, Super-Homem e Homem-Aranha. Vai ter o editor vai botar aqui o encarte aqui, ó. Deixa eu clicar aí lá pro outro. Tem ter, mas entra nessa playlist que tá lá como o primeiro. Não vai ter o cardzinho, porque dá trabalho ficar. Pô, nem edição vai ter toda a gravação do começo ao fim, soltou o play e tá aí. E outra coisa que eu achei engraçada na tua apresentação foi que tu falou as maiores equipes da Marvel e da DC. Tipo... Eu falei. Assumiu que é mais Novos Titãs é maior que Liga da Justiça e Vingadores nem existe também. Não, mas foda-se. Não, pra mim, na minha cronologia pessoal, é as maiores equipes. Os Titãs e o... Acho que Vingadores não, mas Liga da Justiça eu caguei. Mas os Titãs... Olha, quem é que tem desenho dos Titãs? Tem Jovens Titãs, Titãs Go... Tem filme dos Titãs, que fez muito mais sucesso que a Liga da Justiça aquele lá, eu esqueci o Zack Snyder. Fez muito mais sucesso e foi muito mais falado. Então, só da DC já é melhor. Mas nos quadrinhos eu também considero. Bem melhor. Se for, eu tenho mais Jovens Titãs ali do que Liga da Justiça. E da Marvel também, né? Eu lia muito mais X-Men do que Vingadores. Com certeza. Vingadores uma fase ou outra e... Poucos arcos, né? Mais Capitão América, na real, cara, lia do que... Capitão América e Hulk são os Vingadores que importam. Nem Homem de Ferro, né? Importava. Homem de Ferro é agora. Tem dois ou 3 quadrinhos que é do Homem de Ferro ali, e olha lá. Agora eu vou pegar pra ver quantos tem mesmo Homem de Ferro. Mas, vamos lá, chega de delongas. Vamos pro episódio. Vamos falar aí do segundo e grande encontro, né? Marvel DC. Não, na real não é o segundo. Já começamos errando, mas é o Café com Gibi, azar. Não é o segundo. Não, porque na real eu fiz essa lista de sequências aí dos 4 encontros, eu fiz meio aleatório, então...
Foi cagada. Toma aí, Alice, vamos fazer. Na real, vamos pegar uma história. Vamos pegar aí de memória de novo, que nem a gente tá fazendo, né? Meio de memória que o cara se lembra. Mas eu acho que esse aí deve ser o quarto ou quinto. Quarto, talvez. Quarto encontro? Teve aquele encontro na década de 70, em 75, né? 76. Até agora a gente não descobriu se é 75, 76, o Super-Homem e o Homem-Aranha. Sim, eu acho que ainda foi 75 ainda. Daí passou uns anos e a galera daí, não, vamos fazer de novo. E daí sim, saiu de novo, saiu esses 3 encontros daí, no começo da década de 80. Mais o Batman vs Hulk, que a gente vai fazer no próximo. Outro Super-Homem e Homem-Aranha. Vamos fazer, vai ser o último episódio da série. E esse aqui eu acho que foi o quarto encontro, no caso. Foi o terceiro lançado nessa sequência aí de encontros. Mas eu não tenho certeza agora se teve mais um. Porque eu me lembro que teve o acordo que era entre a Marvel e a DC, como é que eles iam organizar as equipes criativas. E eles decidiram que cada uma ia produzir um encontro. Então a DC produziu Batman e Hulk, eu acho. Pode ser. E esse Titãs e X-Men foi a Marvel. Daí o outro Homem-Aranha e o Superman eu não sei quem produziu, daí temos que dar uma olhada. Eu acho que foi a DC. Mas é que tá, né? Teria que ter mais um encontro daí, né? Se teve mais um encontro, não vai estar aqui na série. Ou a gente faz 5 episódios pra botar esse encontro a mais aí. Mas eu acho que foi... Batman e Hulk foi a DC. Não fecha, então, a conta. Não vamos falar desse agora, né? Hã? Não vamos falar de Batman e Hulk agora. Não, eu tô vendo então, só quem é que produziu quem. Porque esse aqui claramente foi a Marvel que produziu. Né? Sim. A gente sabe pela data do lançamento, com os artistas envolvidos, que eram os da casa na época. Originalmente ela foi lançada em 82. 82, eu acho, né? 82, logo depois que teve a saga da Fênix, né? A morte da Fênix lá, a morte de Jean Grey. Desculpa aí. E lá na DC tava rolando aquela... Daí o X-Men tava muito forte, né? Essa época foi antes de começar o grande arco ali, o grande trabalho do Claremont e do Byrne, né? Não, já tava rolando. Tá rolando já, 82? Pra mim foi depois, cara. Eu sou velho pra data mesmo. Não, o Claremont começou em 76, 77. Ah, é verdade, ele começou bem antes, tá certo. Ele ficou muitos anos, né? Ele ficou até 90 fazendo... Até o Claremont ficou no X-Men, né? Foi o maior ele é o maior, o artista que mais tempo ficou num título só. Porque foi muito tempo, mais de 10 anos. Eu acho que ele passou o Stan Lee e o Kirby, né? Eu acho. Stan Lee e o Kirby no quarteto ficaram 13 anos, eu acho, consecutivos. 13 anos. Acho que foi uma coisa assim, eu acho. Não sei se chegou a 13, não. Talvez 10 anos consecutivos. Então ele passou, então com certeza ele passou escrevendo. O Claremont ficou 16 anos. Né? É muito tempo escrevendo, dá pra fazer muito. E escreveu os melhores arcos, as melhores histórias. 76, eu acho, que começou. Então é isso, o X-Men tava com muito sucesso, já tava o Byrne e o Claremont fazendo já. 81 e olhar pra câmera, que o cara ficar gravando um podcast, o cara sempre grava assim, né? Pensando. Olhando pras paredes. Outro vídeo eu vi que eu ficava muito assim. O cara tá se acostumando com a câmera. Eu esqueço. Nem sei que minha câmera aqui. Astro não. A gente não se acostumou com a nossa fama ainda. Sabe o que dá pra fazer? Pra não ver erro, botar a câmera de lado e gravar olhando pro nada, assim, ó. Com a câmera de lado. Aí o cara pode olhar que não dá problema. Daí. E na DC, os Novos Titãs já estavam fazendo muito sucesso também, né? Com o Wolfman e com o George Pérez. Aí resolveram juntar as duas equipes, que era mais óbvio, né? E elas têm umas características, até eu ia fazer essa brincadeira na abertura, porque ela era
ambas as equipes eram as mais diversas, e ali meio que tratavam também com essa pegada dos super-heróis diferentes, né? Porque tu tinha, nem todos, mas tu tinha, por exemplo, de um lado a Ravena, que era a filha de um demônio, tu tem o Cyborg, que era um atleta que foi reconstruído, o Mutano, que tinha aquela aparência diferente, né? Do outro lado também tem os personagens que são os mutantes, que é uma das pegadas principais deles, é essa diversidade e da não aceitação, né? Então, tinha umas coisas bem parecidas, assim. E agora eu me lembrei de outra coisa. O que você lembrou? Essa coisa de gravar vídeo, a gente se preocupa em maquiagem, iluminação. A gente não falou que esse é o Café com Gibi 78, porra. No YouTube e no seu agregador de podcast. Porque o pessoal que tá no Spotify, tá escutando, tá tipo, eles estão cagando pro podcast. Não. O podcast ainda é o carro-chefe do podcast. O episódio 100 agora. Vamos parar de fazer no Spotify, fazer só no YouTube. Nunca, nem fudendo. Não. Eu quero ver quando tiver mais quente, tiver que botar mais roupa. Aí eu quero ver. Vai sair essa série só no YouTube. Olha, se for terminar essa série. Só se tiver aclamação popular, né? Cinco pessoas comentando. Tá. E é isso, mas isso também muito dessa época do Novos Titãs, do Marvel Wolfman e do Pérez. Esse esquema que tu falou tem até um paralelo entre as equipes, mas não é à toa, né? Tipo, isso foi planejado, porque a X-Men já tava fazendo muito sucesso na Marvel. E a DC queria alguma coisa daquele tipo, uma equipe jovem, que tivesse conflito entre os integrantes, tal. Então, já meio que foi desenvolvido, né, os Titãs. Acabou, e os Novos Titãs meio que surgiram nessa fase para isso, né? Pra rivalizar mesmo, assim, em venda com X-Men. Porque eu não me lembro ao certo também, mas eu acho que foi a primeira vez que a Marvel passou a descer em vendas. Sim, mas óbvio, né? Tu me traz uma equipe de jovens, adolescentes, que é com problemas, uma equipe, um grupo, para quem? Para leitores jovens, adolescentes, que têm problemas, que querem ser aceitos em grupos, então é mais natural. Mas o X-Men veio pegando esse público meio que no automático, assim, né? Não foi uma escolha assim editorial, não, vamos fazer uma equipe formada para isso. Foi uma coisa que foi se construindo. Eles viram o caminho e entraram, né? Então é mais que natural eles juntarem, assim como foi no nosso primeiro episódio. Se você não ouviu, pode ouvir de novo, que é o Homem-Aranha e Super-Homem, que são as duas caras, né, das editoras. Aqui também é a mesma coisa, né? As duas equipes que mais estavam tendo vendas e mais fortes da época. E é isso, mas vamos falar um pouquinho dos autores aí, dessa... Vamos. Primeira coisa, a gente falou um pouquinho, mas vamos falar um pouquinho mais de Chris Claremont, né? O cara que fazia o argumento, que escreveu, como tu mesmo falou aí, por 16 anos, cara. Debutou com os X-Men. O que tem de informação que pode trazer pra nós? Eu vou trazer. É, tu. Você tava falando todo empolgado aí, achei que tu ia... Não, eu só apresento. Mas não tem muito o que falar, até porque quem, porventura, escutar isso aqui ou nós, a gente conhece o trabalho do cara, assim, né? Já sabe quem é, né? Antes de pegar o X-Men na Marvel, ele chegou a fazer outras coisas, agora não me lembro o que, como sempre, a gente não se lembra. E tô tentando puxar de memória, não me lembro o que ele escreveu. Ele escreveu alguma coisa, algum personagem meio, assim, pequeno, eu acho, algumas histórias e tal, e daí foi pro X-Men, e ficou 16 anos no X-Men, né? Tipo, a carreira dele é muito ligada, identificada com o universo do X-Men, né? Ele definiu praticamente tudo isso. Tem alguma coisa aparecendo aí na tua câmera aí, já? Eu tô vendo aqui, a luz tá fraca. E é isso, assim, ele fez várias coisas, depois de 91, quando ele saiu do X-Men, ele fez algumas coisas também. Me lembrar agora de alguma coisa marcante.
além disso. Eu me lembro disso aqui, ó. Vou botar o pin. Eu me lembro dessa safadeza aqui, que ele fez com um Manara. Ele fez em 2010 uma X-Men. X-Men Garotas Mutantes ou Garotas do X-Men, não sei. Tu que tá vendo a capa aqui, tu tá vendo o título certo. Vou botar. Brincadeira, Milo Manara é foda. O Milo Manara, essa safadeza de 2010. E quem não leu essa delícia aí, aproveita para ir atrás e ler. Eu lembro disso aí, cara. Eu lembro isso aí. Era de punheteiro o bagulho. Né? Encontrei isso aí num sebo uma vez. Ali na 59 ainda. Eu tenho 3 edições dela. Nerd. Não, nunca comprei essa aí. Essa daí em 2010 eu já tinha desistido. Já tinha parado. Pois é isso. Dele é isso, cara. Curiosidade. Ele criou um dos personagens mais legais dos X-Men, né? Que é o Forge. Que é um dos mais... De todos os personagens que o cara criou, eu me lembrou do Forge. Criou uma centena de personagens. Ele passou 16 anos, né, como tu me disse. E criou vários arcos. O da Fênix, né? Da Fênix Negra. Que trouxe vários personagens do espaço, né? Então... teve um leque, uma carta branca para criar, né? Porque precisava também. Naquela época ali ele teve vários... Ele tinha muita liberdade, né? A liberdade dele começou a acabar quando o Byrne começou a querer mandar também. Tá, mas é isso. Sobre ele é isso, eu acho. Curiosidade, ele não é americano, ele é britânico também. Né? Mais um. Mais um. A gente percebe que os ingleses são os melhores, né, pra escrever, né? Dá pra gente pegar e fazer um programa um dia. Só os quadrinistas ingleses versus americanos, pra gente descobrir o que. Eu não sei o que acontece, né? Eu fico pensando. É que tu vai pra Inglaterra, não tem porra nenhuma, a comida é ruim, só chove, tu faz o quê? Tu vai escrever. Não tem muito. Só ler gibi e fica imaginando, né? Isso. Tu pode ver. É uma boa explicação essa. Os melhores escritores são ingleses, né? Pega aí Tolkien, Rowling, Neil Gaiman, Alan Moore. Não bota nem o Tolkien, mas bota só os quadrinistas, né? Se botar só quadrinista, é uma série. Bom, é isso. O que mais? Isso, o desenhista é o Walter Simonson. O Walt Simonson, né? Se eu tivesse na época, eu ia achar muito estranho eles ter escolhido o Simons para desenhar e não o outro artista, sei lá, o Pérez, por exemplo. Porque daí que entra a questão. A questão de ser produzido pela Marvel. Da produção, né? Então era a produção Marvel. Daí o que foi cotado até, e fez algumas ilustrações, parece, foi o John Byrne, né? Algumas páginas, né? O Byrne chegou a fazer alguns esquemas e tal, mas daí não rolou. Sei lá pra quê também, não sei. Caso, será? Eles já estavam tretando, se eles não queriam parar a produção da mensal do X-Men, de repente atrapalhar alguma coisa assim. E daí foi escolhido o Walter Simonson. O Simonson, para quem o trabalho mais lembrado dele aí sempre vai ser a fase do Thor na década de 80. E inclusive tu escreveu um texto aí pro site aí. Escrevi um texto. Se lembrar, a gente bota o link. Dá pra botar. E mais icônica dele, que também foi bem definidor, assim, depois do Jack Kirby, ele definiu muito Thor, né? Inclusive esse Thor que a gente vê no cinema. Ele e a esposa, né, trabalharam bastante tempo no... A Louise Simonson. A Louise Simonson não me lembro quanto tempo. Eu acho que no Thor, não. Eles se chegaram a estar junto em outras coisas. Eu acho que no Thor, a fase dele é da década de 80, ele ficou uns 5 anos, eu acho, no Thor. O que eu me lembro é sempre ele desenhando e roteirizando tudo, né? Era os gibi que ele fazia sozinho, assim.
Eu me lembro quem arte finalizava, se é que tinha alguém que arte finalizava pra ele, porque tinha GB que ele fazia tudo. E essa fase do Thor aí foi uma. O legal do Simon, eu sou muito fã dele, né? Eu adoro o Simon, adoro. Os desenhos dele pra mim são... Ainda mais essas coisas espaciais que ele faz, assim, grandiloquentes, assim, espacial, deuses, né? Eu ia falar meio ópera, essa space opera, né? Meio grandioso, colorido. Dessas grandes cenários que até inclusive tem nesse gibi, né? Lá na... Como é que é o nome? Se chama a Fortaleza, a Barreira, a Muralha. A Muralha. Na primeira imagem tu já vê que ele tem uma visão de perspectiva negativa, né? Do alto, assim. E já tem uma pegada. Essa coisa do Simon Sassen é muito... Por um lado, ele é muito o herdeiro do Jack Kirby nessa parte espacial, assim, né? Tem essa pegada. Eu acho bem... Mas eu tinha uma dúvida, isso eu tô tentando lembrar, porque eu acho que eu li o nome dele num crédito daquela equipe da Image, sabe? Aquela Gen 13, lembra? Lembra que acho que eu tenho até eu devo ter uma revista da Spice, da Supergirl e a Gen 13. Ele chegou a desenhar, né? Gen 13 eu não sei, eu não me lembro. Porque eu tenho certeza que ele desenhou alguma coisa do Wildcats. Wildcats, que é da... Não, mas Wildcats não é da... É da Image. Da Image, Outro grupo da Image lá. Acho que também é do Liefeld, né? Acho que é do Liefeld. Não lembro. Não é. Não. Porque senão não é TP e ia ter... Wildcats é do Liefeld. O Gen 13 era do Jim Lee, né? De Lee. Mas eu acho que ele desenhou. E eu lembro de uma fasezinha do X-Factor, lembra? Que tinha, acho que o Rictor, lembra? Que logo no comecinho. Ele desenhou e começou essa fase, porque eu lembro que ele desenhava essa fase. Foi bem mais recente, né? Bem mais pra agora. Né? Mas pra agora, no sentido, já faz uns 15, 20 anos. Mas tô falando que foi depois. Isso, foi depois de Thor. Mas foi depois de Thor. Foi mesmo. Ele desenhava, mas não foi... Desenhava e escrevia? Quem desenhar, não sei se tá confundindo, eu não me lembro se ele desenhou Novos Mutantes antes do Liefeld assumir. Quem escrevia Novos Mutantes era a esposa dele, né? A Louise Simonson. Escrevia Novos Mutantes. Ou era X-Factor? Será que foi aí que eles trabalharam junto? Eu não me lembro dele no X-Factor, pra gente confessar. Se alguém lembra aí, bota pra nós. Eu não me lembro se ele pegou o X-Factor depois da reformulação de X-Factor. Não, eu acho. Quando tinha o Maddox, o Guido, o Proctor. Se lembra? Talvez depois dessa reformulação no X-Factor, que virou uma equipe do governo e tal. Não tenha pegado alguma fase dessa aí. Vou procurar. Não me lembro ao certo agora. Mas assim, o cara é o pica das galáxias, né? Não, assim... É um dos artistas favoritos, meu. Tanto de escrita quanto de desenho. E ele tem essa pegada do quadrinista completo, assim, né? Tipo, quem tu falou, Thor. Ele pegou e fazia o argumento, fazia a história, fazia o desenho. Tu não lembra quem faz a arte final? Podia pesquisar depois pra trazer se não era ele que fazia. Eu acho que na grande fase do Thor ele fazia tudo. Até a arte final. É um quadrinista completo, né? O cara que assume... Ele só tem que saber se entregava no prazo. A vantagem é que o cara faz exatamente o que tá escrevendo, né? Essa é a vantagem. Mas a escolha, assim, eu acharia estranho não ser alguém que estivesse desenhando, por exemplo, ou o próprio Brian, né, pra desenhar, porque tava no X-Men, ou alguém dos Titãs. Mas a escolha para esse encontro aí é exemplar, né, cara? Pegaram os dois caras que eram fodas da época, traziam números para as vendas, tinham qualidade, não era só números, né? Não é só trazer dinheiro, mas também tinha uma alta qualidade no seu trabalho. Foi a melhor escolha, assim, editorial, né? Quem é o editor? Eu vou ter que pesquisar quem é o editor, peraí. Quem é o editor dessa fase? Desse quadrinho aí. Editor original, deixa eu ver aqui. Vamos pesquisar aqui. Acho que... Jim Shooter. Já era o Jim Shooter.
Aquele era o editor da Marvel todo, né? Ele era o editor nessa fase. Mas aí é cargo dele escolher esses artistas, né? Porque eles podiam pegar alguém fora da... Não sei se ele era o editor de toda a Marvel nessa época, já o Jim Shooter. Mas é mais ou menos dessa época, 81, 82. Daí ele durou até 86, será 87. Mas é muito tempo pra ele ter ficado de editor-chefe, né? Bom, explica por que ele fez tanta cagada também. É aquela coisa, né? Tu morre herói ou tu vive o suficiente pra virar o vilão, né? E pra lembrar aí, daí depois o Simonson fez muita coisa também, não vamos ficar sendo redundante, mas pra falar dos coisa mais marcante dele. Nos anos 2000, não me lembro que ano foi, ele lançou isso aqui, ó. Que ele lançou? Ragnarok, que é uma série que eu não me lembro de qual editor que é, da Dark Horse ou da IDW, que é um Thor, não da Marvel, né, fazendo lá o lance que ele queria fazer com Thor, porque um lance do Simonson, por isso que ele acabou saindo depois do Thor, foi porque uma das ideias... Não, ele fez até, né, o Ragnarok. Só não foi que nem o Jack Kirby quis fazer, né? O Jack Kirby queria matar todos os heróis. Queria acabar com todos. E no final do Ragnarok no cinema também. Muito baseado no que o Simonson fez, né? Muito baseado. Tá, mas os Heróis Renascem, lembra dos Heróis Renascem? Aquela merda? O Claremont não estava envolvido nisso aí? Quem? O Claremont. Não, o Claremont não. Heróis Renascem era tudo os artistas novos, né? Será? Porque por isso que era Heróis Renascem, né? Porque os caras tinham ido tudo pra Image e tava vendendo muito. Daí os caras da Marvel tiveram a ideia de pegar, vamos reformular os nossos heróis meio no estilo Image. E daí trouxeram os caras de volta, né? Daí que foi o lance. Mas por que tu falou que o Claremont tava ligado no... Não, só porque... Não, o tu quis dizer. Não, o Claremont mesmo, porque eu lembro que na época dos desenhos ali da ideia, tinha alguém assim, eu lembro que eu olhava assim os nomes, né, dos artistas, né, nessa época já tinha mais exposto ali o argumento, o roteiro e tal, e eu lembro que tinha uns nomes assim fortes junto com o Nicesa, junto com o próprio Liefeld, Jim Lee, tinha uns nomes assim, entre eles tinha sempre um nome mais clássico, um Simonson, sabe, tinha sempre uma mistura, eu não lembrava se era, claro, agora muito tempo de... Não me lembro, acho que não. Alguém podia botar aí, né, qual o nome forte que tinha nessa época. Várias perguntinhas pros... Os Heróis Renascem? É. Os Heróis Renascem eram os caras da Image, todos eles. O Jim Lee, o Liefeld, cada um assumiu um título, né? O Liefeld assumiu o Capitão América, Vingadores, o Homem de Ferro... Não me lembro quem é que assumiu o Homem de Ferro... Se foi o Jim Lee. Essa fase aí, pro cara deixar de ler quadrinhos, era um doce, né, meu? Tá, aí o arte finalista aí, vamos continuar, porque senão vai dar 1h30 de programa. Austin, eu nunca não sei como minutos? Quantos minutos de tempo? Já de ligação, 34 minutos. Mas de gravação, não sei como que veio aqui. Tá aí? Não, tem 34 com 37, mas é de ligação. 34, então. Faz 34 minutos. Será? Não, acho que é menos, porque ele começa a contar já da... Tá. Quem é o arte finalista é o Terry Austin. Terry Austin. Quem tem dele? Não lembro de muito trabalho dele. Praticamente toda a fase do Kirby também. Do Byrne. No X-Men há muito tempo, trabalhou com o Byrne no Superman. Trabalhou em muitas coisas também. É um arte finalista bem, assim, rodado, né? Ele era o arte finalista particular do Byrne? Os dois foram bem parceiros, assim, durante bastante tempo. E funcionava bem, né? A arte ficava bem boa. Mas não, esse não tretou com o Byrne também? Não. Acho que não, né? Ali na fase do X-Men, não, né? Depois ainda ele foi trabalhar na DC com o Byrne. Provavelmente a pedido do próprio Byrne, né? Trouxe ele.
Do Brian. Eu gosto de falar Brian. Byrne. É Byrne, né? É porque o cara quer falar igual americano. Quando o cara era piau, o cara falava John Byrne. Agora o cara quer falar Byrne. A gente ouve, né? O John Byrne. John Byrne, que botou fogo lá no boneco do Jim Shooter aquela vez. Byrne. Essa é outra história que a gente tem que fazer só sobre as histórias. A gente falou que ia falar sobre as tretas dos quadrinhos. Até agora nada. Tá aí, vamos falar falou já do Terry Ross, já falou que ele era o chaveirinho do Byrne, apanhava ele. Mas às vezes o artista que tá desenhando sabe quem é o cara que vai arte finalizar, justamente porque sabe aonde vai poder trabalhar e entregar o projeto, né? Então é mais que natural eles ter esse artista, né? O arte finalista particular. Sim. Vamos falar um pouquinho da história rapidinho, então. Tá. Tem muitos spoilers. Tu vai querer botar a tela aí vai querer compartilhar já a tela, que daí a gente vai dar uma comentada e depois volta aqui pra finalizar só. Vamos compartilhar, né? Compartilhar. Aí, essa edição é que eu tive uma vez. Essa aí? Grande Herói Marvel. Cara, eu tenho que procurar, mas acho que eu tenho essa versão física aqui. Porque eu tenho uma série claro, Grande Heróis Marvel depois virou Super Aventuras, né? Não. Sim, Grandes Heróis Marvel é onde unia, tipo, apareciam vários personagens. Nada a ver, o cara vai ficando velho, da onde que Grandes Heróis Marvel depois virou Super Aventuras Marvel? Não, tô dizendo que ela virou no sentido de a revista que reúne história de outros heróis, não é, por exemplo, aqui não é X-Men, aqui não é a revista do Capitão América, entendeu? Isso que eu quis dizer. Não, cara, mas também Grandes Heróis Marvel não era que nem Super Aventuras Marvel, porque não reunia um monte de coisa. Grandes Heróis Marvel era bimestral e era alguma história especial de algum herói, não era... A Grandes Aventuras Marvel? Não era mix, né? Não era? É Heróis da TV, porra, isso aí. Eu vou ter que dar uma olhadinha, mas na minha cabeça era. Na tua cabeça foi aí que saiu a morte da Fênix, que eles encontram Homem de Ferro e Panto Mandarim, sei lá, umas histórias fechadas. Tipo isso, nas Grandes Heróis Marvel, né? Sim. Não, mas é o seguinte, não é uma história... A Grandes Heróis Marvel não era uma revista de um personagem. Era onde os personagens se encontravam, né? Por exemplo, aqui não é que se encontravam também, não. Era só uma revista de encontro. Mas era uma especial do Homem de Ferro, era uma especial só do... Usava para lançar ou mini, que saía lá fora, e eles lançavam tudo aí encadernado, ou um arco de história fechado, ou um especial. Não, mas não era de um herói específico, né? Não era. Não. Mas nós temos a capa da Grandes Heróis Marvel, né? Número 9. Essa aqui é a segunda edição, né, no Brasil, né? Essa aqui é de 90 e pouquinhos. Não, acho que não. Essa aqui não é de 90 e pouquinhos? De 80 e poucos, eu acho também. 80 e poucos? É porque a primeira... Acho que é 86, 85. Vamos passar para a arte, para o desenho. Olha aí. Nós temos aí Darkseid, né, na sua... acho que dá pra gente falar um pouco da história em geral, né, o que era. Qual que foi o lance do arco da história? O Darkseid se une lá com o Exterminador, que também pra mim não faz muito sentido. O Darkseid ia precisar do Exterminador. Ele mesmo podia resolver. E ele pega, e aqui nessa história também é aquele bagulho que a gente já tinha falado no outro programa, que os universos são compartilhados, então Novos Titãs já ouviu falar de X-Men, e X-Men já ouviu falar de Novos Titãs. Né? Sim, não existia as realidades ainda, né? E Darkseid quer reviver a Fênix Negra, né? Pra conseguir o poder dela lá, pra fazer da Terra um novo apocalipse. O segundo apocalipse. Pra vencer lá a guerra dele lá com Nova Genesis. Os novos deuses. Novos deuses e tal. Daí o lance é que ele vai tentar ir nos lugares que a Fênix se manifestou e drenar a energia residual dela lá pra fazer ela voltar a existir, né? Como entidade cósmica também, no caso. Mais uma vez aquela tecnologia mirabolante também, né? Que a gente já comentou no episódio anterior.
E daí é isso, em resumo, né? Que daí vai acabar, claro, envolvendo X-Men, obviamente. Não. Ele tenta roubar as memórias dos heróis, também, que é o tipo de energia que tem, né? Sim. Só que como é que envolve os Novos Titãs? Que a Ravena sente isso também. Não, a Ravena sente, e tem uma... Aqui, eu tô passando aqui a Sala de Perigo. Ô, caceta. Mas tem uma coisa que acontece que eu acho muito interessante. Deixa eu chegar ali rapidinho. Aqui comentou, né? Tá roubando, né? Surrupiando as lembranças de cada um. Sim. Isso aí, bem fodida, né? A arte é foda, né? Apesar que esse quadrinho tá envelhecido, né? Tu vê que... Mas a arte é muito massa. Aqui nós temos a Ravena como... A volta ali aumenta, e essa daí da Fênix pegando ali Essa cena aqui, olha só, que isso eu acho legal, que tem todo um trato na imagem, transformando em translúcida, né? Pedindo ajuda. Acho massa. Uma das que já dá pra gente ir falando enquanto folhei, assim, é Na real, essa história é tão legal que hoje em dia, se fosse sair, os caras tranquilamente podiam ter feito, sei lá, 6 edições dela, alguma coisa assim, né? E naquela Hoje também era meio corrido, porque os caras tinham que resolver tudo em uma edição só. Podia virar uma minissérie massa essa aqui, né? Tipo, ela podia ser mais, digamos assim, ela foi bem tratada, mas mais bem tratada assim com os personagens, né? Tipo, pegar mais um feedback, um background deles. Sim, tem umas coisas que é muito corrida, né? Que poderiam... Que eles trabalham bem em pouco tempo. E até um exemplo, né? Pra muita coisa que os caras ficam enrolando 10 edições, né? Sim, se resolve, né? Ágil, mas é bem trabalhado, né? Essa questão toda aí da Ravena ser atormentada pela Fênix. Depois também tem a questão da Koriand'r já conhecida. Isso que eu ia falar. Como a Koriand'r, ela teve lá o planeta dela e tudo, né? E ela é alienígena. Nada mais certo do que fazer essa ligação e conectar os titãs, a Ravena, que tem essa aura espiritual, e a Estelar, né? De elas ter essa ligação com a Fênix. Só uma coisa eu não gostei, mas ao mesmo tempo gostei, porque o Mutano se transforma justamente na Fênix pra fazer a brincadeira, e a Estelar pula em cima, né? Não, vai, fala, hein? Eu ia falar, aqui a gente vai vendo como foi nos X-Men lá, né? A gente vai vendo os personagens dos Titãs aparecendo e sendo chamados, né? Um a um. Isso é legal, eu sempre acho interessante. Aqui já começa o garoto prodígio, né? Ele acha um parademônio e já tem a primeira interação com o Slade, né? Tem que falar aí pra quem não tá ouvindo também, né? Tá, mas quem não tá vendo. Eu esqueço. A história vai chamando ele, cada um vai aparecendo os personagens sendo chamados, né? O Cyborg, o Kid Flash e todos. E o Robin encontra um parademônio, e logo em seguida já tem o primeiro embate ali com o Slade, que ele já cai podre, se fudeu. Uma das coisas legais que tem aí nesse encontro aí é as lutas entre o Exterminador e o Wolverine, né? Pra saber quem é que é mais foda e tal. Pena que é tão curto, porque daí não é muito aproveitado, né? Mas é o que a gente falou, né, cara? Eles deram um trato em várias questões, mas algumas que poderiam ter sido não mais bem explorado, mas, sei lá, usado mais o tempo, né? Aí eles perdem porque tem essa urgência, né? Ia ser mais legal, né? Poderia ser muito legal, assim, esse confronto. Daí o Slade, no primeiro momento, ali no primeiro encontro, o Slade ganha do Wolverine, né? E daí depois, lá na frente, lá, o Wolverine ganha dele. Daí, né? Nós temos É um bagulho muito One Punch Man, né? É um soco, o Exterminador acerta uma no Wolverine e ganha. E lá na outra também, o Wolverine acerta uma no Exterminador e ganha. Mas só pra dizer, uma vez o Exterminador ganhou de toda a Liga da Justiça. Porque estava preparado. E o Wolverine ganhou do Exterminador. Então quer dizer que o Wolverine é mais forte que a Liga da Justiça. Acaba com o Superman. Os caras estão discutindo quem que é forte, quem que não é. Deu, tá definido. Só fazer o...
Quem que era mais forte, a Fênix ou a Mulher Maravilha? Pô, a Fênix acabou com o Darkseid aí sem suar a camisa. Essa história aí, porque tem todo esse lance, né? Mas dá pra continuar aí até a gente chegar lá no final. Vai passando aí, Chabo. Eu tô mostrando aqui pro público do YouTube uma arte aí do Simons, né? Que a gente comentou, né? Essa parte grandiosa, né? Tem toda em perspectiva também, que eu acho massa. Você... arte bem detalhada, que nem como tu falou do Kirby, né, cara? Ele é muito Kirby em alguns momentos, nessas partes, né? Principalmente que ele vai falar, que vai mostrar aí os novos deuses, né? E tal, o quarto mundo, os novos deuses, né? Isso. E Apocalipse. Essas partes cósmicas lembram bastante coisa do Kirby, mas também é uma coisa que ele ia usar muito no Thor, isso, porque a fase dele no Thor é muito cósmica também, e tem bastante isso. Mas essa história ele desenhou antes. Sim, veio antes. Veio antes. Mas já ia definindo bem ia definindo um perfil dele. E ia usar depois. Né? Sim. Aqui já estamos passando aqui para as cenas onde os titãs, a turma titã, vai combatendo aqui uns parademônios. Ó, mais uma cena que eu tô mostrando aqui para quem tá no YouTube, dessa coisa grandiosa que o Simons traz. Aí, Wolverine e Slade. Tá resolvida a questão? Ó. Um soco. Aí que nós temos aqui já os X-Men aparecendo. Eu não sei como é que vai ficar a minha cara ali quando dessas conexões perdidas. E tomara que talvez tu fique grande. Não sei, vamos ver como é que funciona. É o segundo programa que a gente tá tentando fazer assim. No terceiro a gente acerta. Eu não sei porque que minha internet hoje tá caindo. Essa merda. É o capitalismo. Aqui nós temos... Eu tava passando aqui algumas cenas aqui. Tá vendo as cenas aí? Sim. O Slade aí derrubando até o Colossus. Mas também o Colossus também é uma boca aberta, né? Como é que me ataca desse jeito? Ó, isso aí é o que nós estamos falando. Olha só essa... Pra quem tá ouvindo, bota na página 34 aí, vai ver o que eu tô falando. Tudo bem detalhado, colorido, grandioso. Finalizando assim, tem o confronto clássico aquele. X-Men, Titãs contra os Parademônios e o Darkseid. Né? Darkseid é do Darth Vader. É verdade. Darkseid. Né? É Darkseid, pior, caralho. Eu sempre falei Darkseid, pior. Putz. E na real é um trocaralho do cara. Né? Aí uma cena dos Parademônios. A Fênix dando... E pra quem não sabe, também quem é do cinema aí, o Darkseid não é a imitação do Thanos. O Thanos é a imitação do Darkseid. Né? O Darkseid veio antes. E daí acontece aí a Fênix Negra acaba se voltando contra, né? Eu pulei muito. Até volta ali um pouco naquele quadrinho que a Fênix entra dentro do Cíclope. Eu dei um pulo que eu queria mostrar o Wolverine enfiando a mão no Slade. Mas daí, isso aí da Fênix possuir outros heróis também nessa época não, mas depois virou mais comum, né? A Ravena e o Professor X conseguem entrar na mente dela e tal, e corroer ela de alguma maneira. Aí... Volta pior, né? Eu nem me lembrava, não é o Wolverine que ganha do Exterminador. Não, mas o Wolverine tá lutando e o Ciclope se mete, como sempre, né, nas tretas do Wolverine. Então, na real, o Cíclope é mais forte que o Exterminador, então o Cíclope é mais forte que a Liga da Justiça. Putz, não, mas nessa fase aqui o Cíclope tava indo pra uma coisa mais paramilitar, mais fodão. Porque tinha uma época que ele era muito cuzão. E daí vai lá pra fazer um paralelo aí. Vai! Só um comentário. Essa imagem aqui que aparece o Ciclope com as luvas amarelas e o uniforme preto por causa da luz escura, parece o Raio Negro, o personagem brasileiro, tá ligado? Tem anel. Aí a absorção do Ciclope, né? Ele também não pega...
Ficou no meio do caminho. Ué, como assim? Tá. Passa. E agora? Aí, agora sim. Aí Daí o o Fênix absorve ali, o Cíclope absorve a Força Fênix, que daí seria até já é uma reverência aí pro que viria depois, né? Sim, depois, como eu falei, a Fênix se divide, entra em vários heróis. O embrião da Força Fênix, né? Isso. De dominar os heróis, assim. Dominar os heróis ficarem Fênix, né, também. O Cíclope teve uma fase assim, né? Teve uma fase que a Fênix se dividiu em 5, ficou o Ciclope, a Lilandra não, a irmã do Colossus, o próprio Colossus, e a Emma Frost, e mais uns heróis aí. Nessa época, né, nessa da absorção, ela tava nos X-Men, né? Tava como... Era do bem. Isso daí foi um pouco antes de Guerra do Mundos ali, Sim. Também acho, né? Sim, sim. Que teve as incursões e tal. Isso. Que acabou o universo Ultimate daí, né? Pouco antes daquilo ali. Eu não li X-Men mais naquela época. Não lia nada, praticamente. Eu continuei lendo os gibi da década de 70 durante todo esse tempo. É isso que a gente continua lendo. Tá, daí o Cíclope dá um raio ali com a Fênix e tal, parará. Tem o estilo Cavaleiro dos Zodíacos? Acho que dá pra mostrar a última página, que também já poderia ser um embrião aí do que viria a acontecer depois, embora eles sempre falam que nunca tiveram a ideia de nada, né, de fazer isso. Não, lá no final, lá no final. Essa aqui é uma cena que eu acho massa. Acho que é aí, né? Ou mais uma. É a última. Mais uma. Tem mais uma. Não tem mais. Tem aí mais. Vai, então. Tá, daí o Metron voltando, aí que o Darkseid virou uma parte da muralha, né? Que tentou atravessar e tal. E ele falou, né? Que não podia, né? Não, daí volta, então. É naquele outro... Volta, mais uma, eu acho. Ô, cacete. Mas o que houve, né? Não sei, é que tá em cima de uma caixa aqui o celular. Aumenta aí essa última ali, eu acho. Agora eu não vou achar, eu acho. Qual que tá falando? Se essa imagem ia aumentar. Tinha uma parte que eles falam assim, mas eu não entendi por que a Fênix teve aquelas lembranças e tal, se não era Jean Grey, né? Se era só a Fênix Negra como entidade cósmica. Um deles fala isso. Não me lembro qual página que é. Se era no anterior, ou se era numa depois, alguma coisa aí, depois, né? Depois que acaba. Depois que acaba. Acho que é aqui, ó. Ô, caceta. Aqui, ó. Ainda não posso acreditar que vencemos a Vena. Eu fiquei tão... Obrigada, dona. Mas tem uma parte aí que eles dão a entender, tipo assim, não faz sentido a Fênix Negra ter tido aquelas memórias se não tinha nada da Jean Grey, né? Então, o que era e tal. Eles fazem um suspense aí no final, né? Que a pegada é... Talvez aí já era uma coisa que me intriga. Se aquela era de Tide e não existia antes do horrível momento da muralha, então o que aconteceu, o que apareceu diante de nós e dos Greys para nos alertar? Era propriamente da Jean Grey, né? E eles já estavam dando uma brincada e que mesmo nesse encontro já dá para entender que o Claremont tinha alguma coisa de querer ressuscitar ela, né? Fazer 1 ou 2 anos aí que a Jean Grey tinha morrido. E é isso, né? Mais um encontro aí, Marvel DC. Esse dos encontros que a gente vai falar ainda, eu acho que é o melhor ainda. É o mais bem resolvido. Depois, talvez, tenha aquela série Vingadores e Liga da Justiça. Que dizem que é melhor. Essa eu não lembro de ter lido, acho que eu não li, cara. Sabe por que eu acho que eu não li essa aí? É do Pérez e do... Eu acho que eu não li essa aí, cara. Esqueci quem escreve, cara. Agora me fugiu, mas é o Pérez que desenha, que era uma tentativa, né?
Já... Uma nova tentativa de ter acontecido antes, era para ter acontecido na década de 80. Daí não rolou, e daí depois eles conseguiram fazer lá por 2000 e tantos, eu acho, né? Que saiu a série. Mas essa aqui, se tivesse tido a oportunidade de ser uma mini, que nem aquela foi, que aquela lá eu acho que são 6 edições, eu acho. Se essa aqui tivesse, talvez, a oportunidade de ser 6 edições, talvez também fosse ainda mais memorável ainda. Porque, como eu falei, os maiores heróis, as maiores equipes ali daquela época ali, né? E a história é bem resolvida, ela tem comparando aí a história anterior que a gente fez no episódio anterior aí do Super-Homem e do Homem-Aranha, não é uma coisa mirabolante, né? Destruir a Terra e pedir um resgate. É uma coisa de uma entidade cósmica que quer transformar a Terra num novo planeta natal. Aí ele quer despertar outra entidade cósmica que está adormecida. Aí tem a ligação, porque um é deles da DC e tal, e tem a ligação com o X-Men, né, da Fênix Negra. Resolver aquela questãozinha ali de o porquê que os Titãs, né, se envolvem, porque primeiro que a Ravena tem a presença, tem a sensação, e a Estelar, ela lembra da criatura, da entidade, eles não querem que ela renasça porque eles sabem que é destruidora de mundos, né. Então, é tudo resolvido bem certinho, né, o porquê dos heróis se confrontarem, se unirem, o plot, né, dos vilões faz sentido, é uma coisa mirabolante, é uma das melhores mesmo. Eu me lembro quando eu peguei esse gibizinho aí, eu adorava ele, tipo assim, eu li e relia ele muitas vezes, achava muito foda. E acho que é isso, tô satisfeito. Também tô. Se quer falar mais alguma coisa, algum apontamento? Não, é isso. Algumas coisas são definidoras, assim. Acho que esse encontro foi alguma coisa pro Claremont de pensar algumas ideias também. E principalmente pro Walter Simonson, talvez, também, já ir se testando. Uma experiência, né? Pode botar à prova algumas coisas de arte cósmica e grandiosas, assim. Que depois ele queria fazer Thor, né? Eu acho assim, que no final, como a gente falou, né, não ter usado um artista da outra editora, foi uma baita história, foi bem produzida, o gibi em si, ele é fechadinho, mas para os artistas, tanto pro Claremont no argumento, quanto no Simonson pro desenho, foram, sei lá, um projeto piloto para coisas que eles iriam vir a trabalhar depois, então para eles foi muito mais produtivo também, né? E se fosse uma minissérie, cara, eu acho que eles iam vender muito quadrinho. Porque se pensar o quanto que eles iam vender num exemplar, se eles vendessem ali uma minissérie de 3 edições, 4 edições, mais trabalhado argumento, mas que fechasse do mesmo jeito que fechou, com a mesma pegada, no caso da luta dos heróis, o plot do vilão, a resolução, porque a resolução não foi uma coisa meio cagada, foi justamente um vilão se voltando contra outro, mas com sentido, né? Não que nem na outra história. Eles iam vender muito exemplar. Acho que seria o ano assim que eles iam explodir de venda assim. Poderia ser. Quem sabe no futuro e tenha um outro encontro. Mas tem que pegar uns bons de uns artistas. Liefeld? Vai ser tudo em plataforma, sem aparecer pé, sem perfil também, não pode usar de perfil, porque não tem anatomia nenhuma. Imagina. É isso aí, então. Então tá, pessoal. Fechou? Fechou. Valeu, até a próxima, galera. Até a semana que vem.